Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conhecimentos de Física e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho da transição metal isolante de Mott. Essencialmente a transição metal isolante de Mott ela consiste aquilo que nós falamos do paradigma dentro da física de sistemas eletrônicos fortemente correlacionados. De uma maneira simples, ela pode ser entendida da seguinte forma: imagina que você tem um gás de elétrons e esse gás de elétrons ele saia, você tem um parâmetro externo que permite você trazer o gás de um regime não interagente para um regime interagente, onde os elétrons passam a se perceber através da repulsão coulombiana. E o que ocorre é o seguinte: quando você atinge determinado limiar de interação, você passa de um caráter delocalizado, itinerante, condutor, metálico, para um caráter isolante. A transição, quando você sai desse regime condutor metálico para isolante elétrico, ou condutor elétrico para isolante elétrico, é chamada transição metal isolante de Mott, em homenagem ao físico britânico Neville Mott, que foi prêmio Nobel de Física também. Do ponto de vista da pesquisa atual, esse tópico é de interesse por quê? Porque você pode, se você entender a transição metal isolante de Mott, você pode inferir como supercondutividade eventualmente aparece. Por exemplo, existem diversos materiais que são isolantes de Mott, a pressão ambiente, e quando você ao pressurizar o sistema, você faz com que o sistema saia desse regime isolante e entre no regime supercondutor. Como isso se dá do ponto de vista microscópico, o que acontece com o sistema, o que acontece com a interação eletrônica, qual é a mudança de caráter dessas partículas do ponto de vista da interação entre elas, isso é um tópico de alto interesse da comunidade. E existem diversos materiais nos quais você pode explorar do ponto de vista experimental esses fenômenos. Uma classe de interesse do nosso grupo consiste naqueles que são chamados condutores moleculares. São materiais compostos, como o nome já sugere, por moléculas, porém essas moléculas são empilhadas de tal forma, e os materiais são altamente cristalinos, de tal forma que você consegue ter condutividade expressiva ao longo de determinadas direções. São os materiais que a gente costuma dizer quase ou quase uni ou quase bidimensionais. Eles têm comportamento elétrico anisotrópico, por peculiaridades do seu empacotamento molecular. E esses materiais permitem que nós tenhamos acesso a vários desses fenômenos. E o que acontece é o seguinte: dentro da transição metal isolante de Mott, dentro da fase isolante de Mott, você pode ter ainda um outro fenômeno interessante. Você percebe, os elétrons saíram de um regime itinerante, se localizaram, e localizados, eles ainda podem se reordenar lá dentro numa fase da matéria exótica chamada fase de carga ordenada. Essa fase de carga ordenada pode ser explorada do ponto de vista experimental com medidas de constante elétrica, medidas de polarização elétrica, e essa fase ou esse fenômeno em particular é um dos nossos principais tópicos de pesquisa. Isso é um pouco então da transição metal isolante de Mott. A mensagem de hoje é essa. Boa física a todos. Até a próxima.